Senhor, porque estamos vivendo dias difíceis e dias trabalhosos. E nós cremos nas promessas de Deus. E a promessa do Senhor está de pé sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pode. Meus amados irmãos, nesse momento, quero ler um texto da Bíblia, juntamente com os meus queridos que quiserem nos acompanhar. Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 8. Glorificado seja Deus. João, capítulo de número 8. Aleluia. Quero ler o texto da palavra de Deus, que está escrito em João capítulo 8, versículo de número 32 e o versículo de número 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36 está escrito assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus amados, a palavra do Senhor, está escrito Jesus falando em João, capítulo 1, versículo de número 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Ele era a luz que alumia todo homem, mas o homem preferiu amar mais as trevas do que a luz. No capítulo de número 2, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus vai ser convidado a um casamento, e lá a mãe de Jesus, ela vai dizer que o vinho se acaba, e quando ela fala isso, Jesus ele diz assim: que é que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Sabemos que a Bíblia vai dizer, Eclesiastes capítulo de número 3, que há tempo determinado para tudo debaixo dos céus. Então, quando Jesus ele diz: ainda não é chegada a minha hora, isso nos ensina que tudo ele faz no tempo dele. Então, nós devemos obedecer ao Senhor, seguir na presença de Deus. E quando Jesus diz: que é que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela, a mãe de Jesus, provando que o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso, ela diz aos servos: faça tudo o que ele vos ordenar. E ali, nós sabemos, irmãos, que o milagre acontece. Jesus transforma a água em vinho. Ali acontece o milagre em nome de Jesus, porque por onde Jesus passa, o milagre acontece. Assim como o Senhor operou no passado, ele continua operando no presente, ele continuará operando no futuro, até que ele venha buscar a sua noiva. Pois temos em João 14 e o versículo 1 a promessa que Jesus vem buscar o povo. Jesus em João 14 e o versículo 1 ele diz: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Jesus disse assim: eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, meus amados, a palavra do Senhor, ela é pura. A Bíblia diz, Provérbio 30, versículo 5, a palavra de Deus é pura
e ele é escudo para todo aquele que nele crê. Então Jesus ele faz o milagre. No capítulo 3 do mesmo Evangelho de João, Nicodemos vai ter com Jesus de noite. Quando Nicodemos se encontra com Jesus, Jesus diz assim: Nicodemos, tu tem que nascer de novo. E quando, irmãos, Nicodemos escutando isso, ele diz: como pode um homem, já sendo velho, voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus disse assim: é nascer da água e do Espírito. Meus amados, quando o servo de Deus ele nasce da água e do Espírito, quando ele tem um encontro real com Deus, ele muda as suas atitudes, ele muda o seu comportamento, ele muda o seu andar, o seu linguajar, ele muda, irmãos, a maneira de falar, porque agora o dono da vida dele é Jesus. Jesus é quem comanda o barco, aleluia. Jesus, irmão, ele disse em João, capítulo de número 12, e o versículo de número 26 e 27 em diante, ele diz: se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Então ele disse: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem ama a sua vida e perdê-la por amor de mim, a achará. Isso é amor, irmão, isso é verdade, porque sabemos que Jesus em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quando alguém conhece Jesus, ele é liberto. Quando alguém tem um encontro real com Jesus, ele é liberto do engano, ele é liberto, irmão, daquilo que não agrada a Deus, pois sabemos que o mundo aí fora tem aprisionado muitas almas. Sabemos, irmãos, que estamos vivendo em meio a uma sociedade tão perversa, como está escrito em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E hoje estamos vendo isso. E nós, como igreja de Cristo, nós temos que dar as mãos, fazer a diferença, pregar o evangelho, porque essa foi a ordenança de Jesus aos discípulos. Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então nós temos, irmãos, que a cada dia praticar a palavra de Deus, amar uns aos outros em nome de Jesus. E quando lá, Jesus em João capítulo 4, nós vamos ver que Jesus, ele vai passar a ministrar a palavra para uma mulher samaritana. A mulher samaritana diz que como pode ele, sendo judeu, porque Jesus ele vai pedir água àquela mulher. Então ela diz: como pode ser tu judeu e eu samaritano, tu vem me pedir água? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria, porque ali, irmãos, havia uma vida necessitando da libertação, necessitando do pão. Porque Jesus em João, capítulo de número 6, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. Então, meus amados irmãos, Jesus ele é a fonte de água que jorra para a vida eterna. Jesus disse assim: mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, ele te daria e tu nunca mais tornaria a ter sede. Meus amados irmãos, a Bíblia diz em Amós, capítulo 8, versículo 11: haverá dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E correrão de mar até outro mar, andarão de um lado para o outro, mas não acharão mais. Pois, irmãos, o Senhor fez promessa de vir buscar uma igreja lavada, remida pelo seu sangue. Jesus, ele entregou
a vida dele por amor a mim e a você. Talvez você que esteja aí do outro lado, ouvindo esta palavra, talvez a voz do opressor tenha dito para você que não tem mais jeito, mas a Bíblia prova que ainda tem jeito para você. A Bíblia diz em Jó 14:7 que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Aleluia. Ainda que o seu tronco venha morrer no chão, aleluia, mas a Bíblia diz que ao cheiro das águas brotará. Então o Senhor, Ele tem promessa para a minha e para a sua vida. Você tem valor para o Senhor. Ainda que a sociedade te despreze, o Senhor te abraça, te limpa, te purifica e te transforma em uma nova criatura. Meus amados irmãos, vamos crer nas promessas do Senhor. Se você ainda está respirando, você ainda tem esperança. O Senhor tem promessa na sua vida. Lembra de Ezequiel 37? O Senhor ordena para que ele vá profetizar no vale de ossos secos. A Bíblia diz que o profeta pergunta para o Senhor, aleluia, quando o Senhor diz, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele disse assim, Senhor, tu o sabes. E o Senhor disse, eu sei, então profetiza. Então, meu amado irmão, quando o profeta libera a palavra, a Bíblia diz que os ossos se juntam, se reorganizam, cada osso ao seu osso. Muitas das vezes precisa de uma reorganização na nossa vida. Precisamos se reorganizar, planejar, mas sabemos que a Bíblia diz em Provérbios 16 que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O homem planeja, o homem, irmão, planeja muitos planos para a sua vida, mas a resposta certa vem de Deus. Então confia no Senhor. E quando a Bíblia diz que essa mulher, aleluia, ouvindo a palavra, Jesus, ele diz assim, chama teu marido. Ela disse assim, eu não tenho. E Jesus disse assim, tu respondeste bem, porque até o que tu tem não é teu. Meus amados irmãos, quando alguém conhece Cristo, se liberta da prostituição, se liberta da mentira, se liberta do engano, se liberta, irmão, aleluia, de tudo quanto não agrada ao Senhor. Então nós profetizamos, aleluia, nós proclamamos o Evangelho da libertação, pois muitos irmãos estão se apostatando da fé. Pastor, o que é se apostatar da fé? Alguém que se apostata da fé, ele está fazendo algo consciente, porque alguém que é apóstata, ele está fazendo o abandono consciente da fé. Então, irmãos, nós temos que a cada dia crer, porque tudo que está acontecendo está escrito nas Sagradas Escrituras. E Jesus, ele te ama, Jesus, ele nos ama, e o Senhor está segurando nas nossas mãos, aleluia. E quando a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jesus diz assim, até o que tu tem não é teu. Então ela diz assim, agora eu sei que tu és profeta. Irmãos, coisa boa o homem ser profeta verdadeiro, coisa boa o servo de Deus falar o que Jesus ordena. Então, meus amados irmãos, a Bíblia vai falar em João capítulo 5 agora, sobre um homem paralítico que estava há 38 anos. E quando aquele homem procurava, irmãos, mexer ou tocar ali nas águas para receber o seu milagre, Jesus, ele chega. E quando Jesus vê a situação daquele homem, Jesus chega para ele e diz, te levanta, pega a tua cama e anda. E ele, irmãos, ele diz, Senhor, mas não tem ninguém que me ajude. Em certo tempo o anjo vem, agita a água e quem toca na água é curado. Mas todas as vezes que eu tento ir, alguém vai antes de mim. Mas quando Jesus chega, Jesus quebra protocolo. Quando Jesus chega, Jesus quebra tradição, irmãos.
Aleluia, sabe por quê? Porque Ele é o dono do milagre, Ele é o milagre, Ele é o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, o profeta messiânico Isaías, no capítulo 43, no versículo de número 13, o Senhor diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer alguém escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então, quando o Senhor quer operar, não tem ninguém que possa impedir. Então Jesus, ele ordena aquele homem: levanta-te, pega a tua cama, o teu leito e anda. E o milagre acontece. Talvez você esteja aí largado ao chão e alguém deve ter dito para você: você não tem mais jeito, você vai ficar aí prostrado no chão. Mas se o Senhor tem promessa na sua vida, e se você crê, o Senhor vai te levantar do chão. O Senhor, aleluia, vai te fazer uma nova criatura, te fazer sentar em meio aos príncipes, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, e como já bem dizemos, a Bíblia vai dizer em João capítulo 6, que Jesus, ele afirma que ele é o pão vivo que desceu do céu. E a Bíblia diz, João 13, aleluia, 13, ele vai dizer que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu de lá. Jesus, ele está assentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Meus amados irmãos, então a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é a luz do mundo. Glória ao nome de Jesus para todos sempre. No capítulo de número 7 de João ainda, os irmãos de Jesus não acreditam no ministério de Jesus. E quantas vezes aconteceu com você, aconteceu comigo, daqueles que estão ao nosso redor, não acreditar, não crer no chamado de Deus na minha ou na sua vida. Mas saiba de uma coisa: quando é Deus que levanta, não tem quem impeça. Quando é Deus que quer abençoar, não tem quem amaldiçoe. Saiba de uma coisa, meus irmãos: aquele que serve a Deus é como está escrito no Salmo 91, está habitando no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! E a sombra do Onipotente ele descansará. Então, meus amados, agora nós vamos chegar em João capítulo 8, onde nós lemos o texto que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus, ele estava dizendo: conhecereis a verdade. Quando Pedro, ele faz a confissão, Mateus capítulo de número 16, Jesus vai dizer assim, e o versículo 24: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e me siga. E sabemos que quando Pedro confessa ali, aleluia, que Jesus, quando pergunta para os discípulos: que é que o povo diz que eu sou por aí? E Jesus, aleluia, quando faz essa pergunta, aí eles começam a falar entre si. Uns dizem que tu és Jeremias, outro Elias, outro um dos profetas. Aí Pedro, ele diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E quando Pedro faz essa confissão, irmãos, a Bíblia diz que Jesus fala para Pedro: então eu te digo, tu és Pedro. E ele disse: olha, quem te revelou não foi carne nem sangue. Por isso que a Bíblia diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Então, meus amados, quando Pedro faz essa confissão, Jesus diz: então eu te digo, tu és Pedro. Quem te revelou não foi carne nem foi sangue, foi meu Pai que está no céu. E eu te digo, aleluia, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus amados irmãos, muitos acham por aí, pela questão dos maus ensinos, pela questão da idolatria, as pessoas afirmam que ali Pedro recebeu a chave do céu. Por isso alguns dizem assim, em tempos de chuva: manda chuva, São Pedro. Mas saiba de uma coisa: Jesus deu a chave, aleluia, a Pedro, mas foi a verdade, foi a palavra, meus irmãos. Pois sabemos que a palavra é a verdade, é a boca de Deus falando.
aleluia, no Antigo Testamento o Senhor falou pelos profetas, no Novo Testamento o Senhor, aleluia, falou através de Jesus, seu Filho, e depois Jesus chamou os discípulos e o instruiu pela palavra. E por isso que Paulo vai dizer para Timóteo no capítulo 3 e o versículo de número 16: toda a escritura sagrada, ela é inspirada por Deus para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, a correção de Deus faz bem para nós. A doutrina nos ensina, aleluia, a nos corrigir, a nos examinar. Por isso devemos todos os dias, irmão, nos examinar e fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Então saiba de uma coisa: quando Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus afirmou em João 14,6 que ele é a verdade. Então Jesus estava dizendo, conheça a mim que eu te liberto do mal. Jesus estava dizendo, me conheça que eu te liberto do engano. Jesus estava dizendo, me conheça que eu te tiro desse cativeiro. Jesus disse assim, me conheça, aleluia, que eu pego nas tuas mãos e te levanto e te faço vencedor. Meus amados irmãos, aleluia, a vontade do adversário é como Pedro diz, que ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas eu estou vivo, você está vivo, é como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará em meu favor. Então creia, o inimigo, ele pode andar ao teu derredor, mas ele só toca na minha, na tua vida, se o Senhor permitir. Aleluia, a minha e a sua vida pertence ao Senhor. E hoje nós temos, irmão, o acesso a Deus. Aleluia, nós temos livre acesso para adorar o Senhor. Então, quando Jesus, ainda em João capítulo 4, versículo 24 em diante, o Senhor diz, eis que vem a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabemos de uma coisa, irmão, se nós não adorar o Senhor, nós morremos espiritualmente, mas se nós adorarmos, o Senhor continua nos abençoando, nos dando vida, nos fortalecendo, nos restaurando, e se estamos até aqui, foi porque Ele nos ajudou. Sabemos de uma coisa, que em 1 Samuel 2, a Bíblia diz do versículo 6 em diante, que o Senhor é quem dá a vida e tira a vida. Ele faz descer a sepultura e também subir dela. Aleluia, o Senhor pega, irmãos, o mais vil pecador, Ele limpa. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 1, que o pecado do homem pode ser vermelho que nem a escarlata, mas o Senhor lança no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Isso é amor de Cristo. Isso é amor de Jesus, irmão, pela minha e pela sua vida. Quantos livramentos o Senhor nos tem dado no dia de hoje? Quantas investidas o inimigo tem arquitetado contra mim e a sua vida? Mas pela misericórdia de Deus estamos aqui, e o meu Redentor e o seu Redentor vive. Ele está vivo, cuidando de mim e cuidando de você. Você que está aí do outro lado ouvindo, aleluia, o eco deste microfone, esta programação abençoada para a glória de Deus. Que Deus venha lhe fortalecer. Conheça Jesus, conheça a verdade, conheça aquele, aleluia, que lhe deu vida, conheça aquele que morreu na cruz por mim e por você. Conheça Ele, aleluia, e tenha vida nova, porque vida nova, irmãos, é somente com Cristo. Paz verdadeira é somente com Jesus. Vida de verdade é somente com Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados, a Bíblia diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Paulo escreve assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Romanos capítulo 8, versículo 1.
A Bíblia diz, aleluia, que se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há para todo aquele, irmão, que está em Cristo. A Bíblia não diz que é para todos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, meus amados irmãos, deixa eu te dar um conselho que está lá em Salmos capítulo 1. Está escrito assim, versículo 1, bem-aventurado o homem. Em outra tradução diz assim, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. A Bíblia diz que ele será plantado como árvore junto a ribeiros de água. Aleluia! Meus amados irmãos, quando Abacuque no capítulo 3, ele faz aquela afirmação que ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ele vai dizer assim, eu continuarei adorando ao meu Senhor. Aleluia. Então pode faltar o que faltar na minha e na sua vida, mas que nunca venha faltar a presença de Deus, porque, meus amados irmãos, a palavra de Deus é o alimento espiritual. A palavra de Deus é como o salmista no Salmo 46, ele escreve no versículo 1, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação ou na angústia. Quantas angústias você tem passado? No mundo você passa angústia sozinho, no mundo você enfrenta luta sozinho, mas na presença de Deus, Jesus segura nas tuas mãos e te ajuda a atravessar. Aleluia, na presença do Senhor, aleluia, tem fartura de alegria, irmãos. Na presença de Deus, irmão, tem paz de espírito. Então que Deus possa lhe abençoar, o Espírito Santo possa lhe abraçar neste momento. Você que está aí ouvindo, você que está, aleluia, passando por uma situação crítica, precária, saiba de uma coisa, Deus tem promessa na sua vida, porque quando Ezequiel profetiza, e a Bíblia diz que os ossos estavam não só secos, estavam sequíssimos, mas ainda estava sob a face do vale, ou seja, os ossos não foram enterrados, o inimigo tentou enterrar você, mas o Senhor te colocou de pé e te deu vida novamente, você continua respirando, aleluia, porque alguém, aleluia, está cuidando de você. Então, meu amado irmão, pode, aleluia, alguém ter cortado, pode ter secado, mas saiba de uma coisa, que na presença de Deus vai florescer, em um nome de Jesus. Pastor, o que é que vai florescer? Vai florescer a sua vida, vai florescer os teus filhos, vai florescer o teu casamento, vai florescer o teu trabalho, vai florescer o teu ministério, vai florescer em nome de Jesus. Então, peça ao Senhor para blindar a sua mente contra toda a voz do opressor, e a cada dia peça ao Senhor para ouvir a voz dele, que é maravilhosa para mim e para você. O Senhor está cuidando de mim e de você. Que Deus venha abençoar a cada um dos ouvintes, a cada um dos pastores, a cada um dos irmãos que faz a obra de Deus. Que Deus venha abençoar o nosso amado diácono Gildo, toda a família. Deus venha abençoar o meu irmão Luciano, a esposa, os filhos, toda a família de modo em geral. Que Deus venha abençoar, irmãos, a cada familiar de cada ouvinte que está aí do outro lado ouvindo, e confie nas promessas do Senhor. Aleluia, porque Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 está escrito assim: se hoje ouvires os mandamentos e obedeceres tudo que eu te ordeno, tu serás bendito ao entrar, tu serás bendito ao sair, tu serás bendito na cidade, tu serás bendito no campo, bendito serás o fruto do teu ventre. Então seja abençoado pelo Senhor, aleluia, seja abraçado pelo Espírito Santo, aleluia, sinta, aleluia, a presença de Deus na sua vida, na sua alma neste momento, e acredite nas promessas de Deus, e entregue, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue, meu amado, porque só Jesus,
Ele é o caminho, só Jesus Ele é a verdade, só Jesus Ele é a vida. Aleluia. O outro lado é engano, o outro lado é escuridão, o outro lado, irmão, é abismo, mas na presença de Deus tem garantia de vida eterna para mim e para você. Creia nas promessas do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus. Louvado seja Deus, palavra maravilhosa, palavra abençoada, no nome santo de Jesus. Nosso querido pastor José, da Assembleia de Deus, do Ministério Mensageiro do Evangelho de Jesus, é esse a Assembleia de Deus em que o pastor José pastoreia. Já somos gratos demais pela sua vinda, meu irmão, aqui uma mensagem abençoada nessa noite, uma palavra para que você venha refletir o momento, você venha refletir o que você tem feito, o que você tem passado. Será que você tem procedido daquele modo que o Senhor Jesus quer? Ou será que você tem, muitas das vezes, esquecido do Evangelho do Senhor Jesus? E essa é a hora, essa é a noite, essa é a mensagem, é o convite para você voltar à casa do Senhor novamente, né, pastor José? Esse é o momento de você, quem sabe, se reconciliar com o Senhor Jesus. Se você precisa de oração também, deixa aqui nos comentários que a gente vai já estar orando. O pastor José vai já estar orando pela sua vida, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. Deixa eu mandar um abraço aqui enquanto você vai deixando aí o seu comentário para que a gente venha orar pela sua vida. Quem está conectado com a gente é a nossa irmã Quitéria da Silva. Nossa irmã Quitéria da Silva, um abraço todo especial. A nossa irmã Raquel Edvils, lá da IAP de Jucimeire, lá no Mato Grosso, conectado com a gente. Glória. Que Deus abençoe a sua vida. Nossa querida irmã Raquel Edvils. Cristiano Silva, ele diz, é muito forte essa palavra. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Deixe-me ver. A nossa irmã Tereza Souza também está conectado com a gente. A Tereza congrega aqui com a gente na IAP Croatá. A nossa querida irmã Tereza Souza conectada com a gente. Deixa-me ver. No nome de Jesus, mais mensagem aqui para a gente vai já estar orando pela vida de cada um. A gente vai estar orando pela sua vida, meu irmão. Você que está conectado com a gente, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Não esqueça a palavra nessa noite. A palavra é de salvação. A palavra é que você não desista. A palavra é que você continue, mesmo em meio à dificuldade, né, pastor José? Mesmo forma que o vale esteja, mesmo que os ossos estejam sequíssimos, né, pastor José? Mas ainda tem esperança. Ainda há esperança, né? Porque Deus é poderoso para fazer dessa forma. É verdade. E Deus é maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que ainda diz para o profeta: observa os ossos e não anda por cima, anda ao redor. Aleluia, Jesus. Sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Aleluia, Jesus. É porque muitas das vezes aquele que caiu, as pessoas querem pisar e não querem estender a mão para levantar. Jesus. Aleluia, Deus. Então, meus amados, a Bíblia diz em Atos capítulo 3 que Pedro e João vêm do dia de Pentecoste. Aleluia, e quando eles chegam no templo chamado Formosa, ali estava um homem enfermo, aleijado e pedindo uma moeda para que não viesse perecer. Glória a Deus. Mas aqueles homens cheios da presença de Deus, Pedro, cheio de autoridade, disse assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, aleluia, o Nazareno te levanta e anda. Oh, glória a Deus. Aleluia. Alguém pode ter dito que você está estacionado, parado e não vai conseguir prosseguir na caminhada, mas o Senhor vai te dar força. O Senhor, aleluia, vai te levantar. O Senhor vai te restaurar. Então, quando o profeta, aleluia, escuta a voz de Deus, ele anda ao derredor, porque osso seco pode estar, aleluia, sob a face do vale, mas ainda não foi enterrado e não é para ninguém pisar em cima, porque senão quebra. Aleluia. Aleluia. Então, quando nós andamos ao redor, nós observamos a situação. Meus amados irmãos, quando o profeta libera a palavra, a Bíblia diz
que ali se levantou um grande exército. Os ossos secos, aleluia, a palavra de Deus diz que representava toda a casa de Israel. Decadência espiritual. E a Bíblia diz que todos nós estamos sujeitos a errar, a pecar. Mas a Bíblia diz, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Então medite na palavra. Verdade. E entregue a sua vida a Cristo. Mateus 10, 32, Jesus disse assim: todo aquele que me confessar perante os homens, eu também confessarei perante meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que me negar, eu também o negarei. Então, creia, aleluia, e queira que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Glória a Deus. Aleluia. Para que naquele grande dia você escute do próprio Jesus dizer assim: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Aleluia. Então o Senhor te dê força, te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está mais conectado com a gente, nosso querido irmão Reginaldo Lopes, José Irani, Deus abençoe sua vida. Leila Rodrigues, Eudênia Eusébio, Jonas Batista, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, no nome de Jesus. Vamos orar, pastor José? Vamos. Encerrando essa programação, já sendo grato demais pela sua vinda aqui, que Deus te abençoe, meu irmão, cada dia mais. Se precisar, conta com nós. Em nome de Jesus. Vamos orar por essas vidas que estão conectadas, amém, pastor José? Vamos sim. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos neste momento, Senhor, te agradecer pelo fôlego de vida, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, Pai, pelo dia. Obrigado pelos livramentos. Aleluia. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pelas Tuas mãos nos sustentando, nos amparando, nos livrando do mal, dos perigos, Senhor. Pai, obrigado pela saúde. Obrigado, meu Deus, pelo pão diário na nossa mesa. Oh, Jesus querido, obrigado pela Tua proteção. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Senhor, neste momento queremos apresentar a cada um, Senhor, dos ouvintes, a cada familiar, Senhor. Senhor, meu Deus, toma cada um em Tuas mãos, ajuda, fortalece, meu Pai, livra de todo o mal, meu Senhor da glória. Nós oramos, ó Pai, e te pedimos, Senhor, saúde sobre aquele que se encontra enfermo. Nós te pedimos, Senhor, libertação, ó Pai, naquele que precisa ser liberto. Senhor, em nome de Jesus, visita, Pai, a cada um, a cada familiar, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia. Pai, que vidas venham a ser alcançadas para a glória do Teu nome. Meu Deus, que o Senhor cresça, que nós diminua, que a Tua glória apareça no nosso meio. Senhor, nós te apresentamos a cada vida, Pai, que está ouvindo, Senhor, esta programação. Meu Deus, que a Tua mão possa alcançar, abençoar, Senhor, em um nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, dê da Tua graça, ó Deus, dê força, meu Deus, para aquele que caiu, para que ele venha retornar ao caminho certo, Pai. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, esta programação a cada dia. Abençoe o Teu Filho, meu Deus, que tem o prazer, a alegria de fazer a Tua obra. Senhor, abençoa nossas vidas, Senhor. Nós somos carentes de Ti, da Tua presença em nossas vidas. Pai, em o nome de Jesus, nós te pedimos, continua cuidando de nós nos mínimos detalhes, Senhor, pois a nossa vida, Senhor, está em Tuas mãos. A nossa confiança e a esperança está no Senhor que fez os céus e a terra, naquele, meu Deus, que não falha. O Senhor, meu Deus, é o Todo-Poderoso. O Senhor, meu Deus, é onisciente. O Senhor é onisciente, é sabedor de todas as coisas. O Senhor é onipresente, está presente aqui no nosso meio. A Tua palavra diz, Senhor, Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus disse assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente no meio deles. E nós cremos, Senhor, que o Senhor está presente aqui porque nós sentimos a Tua presença. Pai, muito obrigado. Continua, Senhor, conosco, nos abençoando e abençoar cada ouvinte em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Esse comentário é muito forte. A irmã Raquel Divisa diz: essa é a palavra verdadeira e capaz de separar juntas e medula. Glória a Deus. Obrigado, pastor José. Deus abençoe a sua vida. Amém, meu querido. Deus abençoe. Amém. Obrigado a você que ficou conectado com a gente. Que Deus te dê um restante de semana abençoado. Fique todos na paz do Senhor até o nosso próximo encontro. Estamos de volta quinta-feira com o nosso
O que a Bíblia diz às 21 horas, eu juntamente com o pastor Jonas, falando do amor de Deus mais uma vez. Glória a Deus.